Hebreus capítulo número 4, versos número 14 a 16. Eis o que diz a palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Precisa sentar. No século XXI, é fácil encontrarmos pessoas de quaisquer religiões que declarem estar adorando o mesmo Deus do que o cristianismo, ou o islamismo, ou outras religiões. Pessoas acreditam que tudo que fazem, tudo que falam, convergem para tributar glória ao mesmo Deus. Que toda a carta aos Hebreus vai de encontro a isso, demonstrando que a adoração verdadeira, a segurança verdadeira em Deus só é possível e suficiente por meio de Jesus Cristo. Neste capítulo 4, nós temos a declaração da suficiência de Jesus Cristo e o fato de que Cristo, ao morrer em nosso lugar, Ele nos dá certeza, Ele nos dá segurança de que os nossos pecados foram perdoados, de que a nossa entrada no reino celestial está assegurada por causa deste mesmo sacrifício. O único sacrifício suficiente para nos conduzir a Deus é Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 2, o verso 1, o apóstolo disse: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O escritor da carta aos Hebreus quer fortalecer seus ouvintes, mostrando-os que somente quem está em Cristo consegue conservar a sua fé. Somente quem está em Cristo consegue receber auxílio espiritual, consolo na sua alma. Somente aqueles que estão em Cristo conseguem ter o afago do Espírito Santo, o nosso Consolador. Além disso, a partir dessas palavras, o escritor da carta aos Hebreus declara que há somente um mediador. Não há 2, 3 ou 4, mas somente um mediador. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lembre-se ainda que este assunto foi um dos mais debatidos na época da Reforma Protestante. Assunto que está em voga nesse mês, por causa da comemoração da Reforma Protestante. Mas o fato é que a Reforma Protestante só fez
dar à luz, ou trazer à claridade aquilo que a palavra de Deus já disse há muito tempo atrás. Somente a Cristo devemos dar toda a glória. Somente em Cristo devemos nos assegurar para a salvação. Desse modo, eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, ao que significa ser Cristo o nosso sumo sacerdote. Você já sabe a função do sacerdote na antiga aliança. Ele era responsável por expiar o pecado dele e do povo dentro do tabernáculo, sacrificando a Deus, fazendo mediação entre Deus e o povo. Levítico 9:7 nos diz: depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Expiação é nada mais, nada menos do que lançar a culpa de um sobre outro. Desse modo, a expiação, através do sacrifício dos animais, lançava sobre eles a culpa do pecado dos homens. A continuidade desses sacrifícios e o fato de Arão ou qualquer outro sacerdote sacrificar continuamente, fazendo expiação pelo pecado, nos demonstra que é em Cristo o único sacrifício, o único sangue derramado na cruz que é suficiente para expiar de uma vez por todas o pecado dos homens. Continuamente, mesmo com as ordenanças de Deus para com a expiação, era somente uma preparação que Deus estava fazendo, uma demonstração da ineficácia dos sacrifícios humanos, do esforço humano para angariar o perdão de Deus. Mas observe o verso 14: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Causa da perseverança do escritor da carta aos Hebreus é Cristo Jesus. Corações que movem a andar em retidão. Por causa de Cristo Jesus, por causa da sua entrada nos céus, porque Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Ele está acima de qualquer sacerdote ou profeta que já houve neste mundo. Romanos 10:10, o apóstolo Paulo nos diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A nossa confissão e a conservação da nossa fé em Cristo Jesus é o que nos fará mais perseverantes nessa vida. É o que afirmamos no credo apostólico, é o que afirmamos no credo niceno, e é o que os salmistas já disseram há muito tempo atrás. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O papel de Cristo como sumo sacerdote está acima de todos os outros. Nos dá a certeza de que, ao entrar Ele nos céus, nos garante a vida eterna uma vez por todas. O apóstolo Paulo, reconhecendo quem era Cristo na sua vida e na sua morte,
declarou em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriormente cometidos, uma vez por todas. Cristo lhe livrou da condenação eterna. Seu sacerdócio real lhe garante a entrada nos céus. A transferência da culpa dos seus pecados para sobre os seus ombros e a intercessão de um sumo sacerdote que rogará eternamente por aqueles que são deles. Mas eu chamo a sua atenção em segundo lugar ao fato ou à pergunta que recorrentemente se faz: a quem devemos recorrer em meio às fraquezas? O escritor da carta aos Hebreus, no final do verso 14, diz: conservemos firmes a nossa confissão em Jesus, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E quem você confia neste mundo? Um dos aspectos da perfeição do sacrifício de Cristo foi o dele ter sido não somente Deus, mas homem, ter passado pelas aflições e condenações, angústias e tribulações, mas ao mesmo tempo seu Filho de Deus encarnado. Alguém já disse que nossas tentações costumam surgir no nosso interior, quando somos seduzidos por desejos que dão à luz a pecados, como incredulidade e concupiscências. Jesus estava livre desses tipos de tentação. Não havia nele inclinação para o mal. Ainda que suportando as aflições, Cristo não pecou. O profeta Isaías disse que ele era desprezado, o mais desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Você pode se achegar à palavra de Deus em meio às suas angústias, às depressões, às tristezas. Você pode se identificar com Cristo, e mesmo sofrendo, tinha um coração compassivo, tinha um jugo suave, de modo a tornar o seu fardo leve. Catecismo Maior, na pergunta 48, nos interroga dizendo: como se humilhou Cristo na sua vida? Cristo humilhou-se na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando com as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, que é comuns à natureza do homem, que é as procedentes dessa baixa condição. Você se entristece ao passar por isso também, pelas lutas deste mundo, pelas enfermidades, pelas tentações de Satanás, pelas questões comuns à sua carne caída, ao seu estado de homem imperfeito. Você também assim passa por isso. Se você é um desses, você deve recorrer a Jesus.
em meio às suas dores, que Ele é o que veio salvar o que havia perdido. Mateus 18, 11 nos diz Jesus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E em meio à roda de homens pecadores, Jesus também disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim buscar os justos, mas aqueles que estão enfermos. Mateus 11, 28, Jesus nos diz também, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A certeza do verso 15, de que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, nos dão a convicção de que não é na literatura, na ciência, na filosofia ou em qualquer outro discurso que encontraremos, em última análise, o conforto para a nossa alma, mas sim em Cristo Jesus. Não é neste mundo, não são nos bens que conseguiremos juntar, os prazeres que conseguiremos desfrutar, que nossa alma será satisfeita. Que a nossa vida irá perseverar em Cristo, mas somente em Sua palavra, somente em Sua pessoa. Ao escrever sobre as excelências de Cristo, Jonathan Edwards disse, não obstante os maiores sofrimentos que os homens poderiam provocar, só poderiam atormentar o povo. Porém, Jesus sofreu dores em sua alma, que foram os frutos mais imediatos da ira de Deus contra os pecados daqueles a quem Ele substituiu. Cristo é o seu sumo sacerdote nesta manhã. Ele é o autor e consumador de sua fé. Você crê no perdão dos seus pecados, no refrigério da sua alma, na perseverança por meio de Cristo? Em terceiro e último lugar, qual deve ser a sua certeza em relação a Jesus? A sua certeza deve ser proveniente da própria revelação de Deus. Pessoas desejam ter certezas a partir de outros discursos, mas não querem confiar na palavra de Deus. Não querem acreditar no que a palavra de Deus revela. Há dezenas de grupos de nossa época que lutam para abolir a Bíblia, para abolir a Cristo, a leitura das Escrituras, a oração. De modo, irmãos e irmãs, que os ímpios, que não possuem certeza alguma, que não possuem convicção, que não têm alicerce em suas vidas, desejam também que os outros não tenham nada em quem confiar. Desejam que os outros caminhem sobre o vácuo. Mas a palavra de Deus nos traz a convicção, a certeza, a vida, a confiança em naquele que somente é digno de receber glória.
Cristo Jesus. Romanos 8:33, o apóstolo disse: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, o antes que o ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Nada disso, o apóstolo diz, que pode nos separar de Cristo. Por isso o escritor da carta aos Hebreus disse: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus nos dá a certeza de onde devemos buscar auxílio, nos dá a certeza de que receberemos este auxílio, mas nos dá a obrigação, nos dá a ordem de que nos acheguemos a Ele, de que usemos aquilo que Cristo fez em nosso favor, em favor da nossa alma, em favor da vida, da esperança, da alegria de nossa alma. A expressão do autor, acheguemos, sugere exatamente que devemos estar continuamente nos achegando ao trono da graça de Deus. Você acredita que sem fazer isso, você alcançará a misericórdia? Você acredita que somente repetir orações você alcançará misericórdia e graça diante de Deus? A incumbência dos cristãos é a de estar aos pés do seu Senhor, continuamente. Você confia em Cristo Jesus? Você confia no que disse o profeta Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você confia que Cristo é o caminho, a verdade e a vida para trazer comunhão entre você e Deus, para restabelecer a vida que o pecado destruiu entre você e Deus nesta manhã. Por sua fronte vamos orar. Senhor Deus bendito, teu trono de graça está livre para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesta manhã, fortalece os corações dos cansados, dos aflitos, daqueles que não estão te buscando, daqueles que não estão recorrendo ao trono de graça. Tem misericórdia destes. Tem compaixão, Senhor. Faz-os confiar em Cristo para o refrigério de sua alma. Faz-os conhecerem a Cristo para que possam ter convicção, certeza daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já nos garantiu pelo sangue de Jesus, perdão dos nossos pecados, o descanso de nossa alma,
Ajuda-nos, Senhor. Opera em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.